Santo Deus, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade que é melhor do que a vida. A mesma bondade que o rei Davi apelou quando percebeu quão errado estava ao deitar-se com Betseba, a matar o seu escudeiro Urias. Ele apelou para a sua benignidade. É essa benignidade que devemos apelar todo o tempo. Tu és bom, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Pai, nós te amamos. Te amo, Senhor. No nome de Jesus. E arranca de cada um de nós o nosso cativeiro. No nome de Jesus. Amém. Meu querido e minha querida irmã, nós vamos tratar hoje, neste domingo, o domingo do Senhor, um dia que o Senhor, Ele assim ressuscitou. Nós cultuamos aos domingos porque com base na ressurreição. E nós vamos continuar adorando a esse Deus que é ressurreto e que é homem e é Deus. Tocaram em suas feridas, tocaram em suas marcas, e ao mesmo tempo ele atravessou paredes, e com esse mesmo corpo ele subiu aos céus. E eu quero estudar com você nesta noite, eu quero meditar contigo os Salmos de número 137. Nós vamos ver um povo que estava sob o cuidado de Deus, mas na verdade se desvia do caminho e agora está vivendo como se sem rumo, sem direção. Eu te convido a abrir comigo os Salmos de número 137. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4 somente. Salmos de número 137. Vai no meio da sua Bíblia aí. Eu te aguardo um instante. Isso. No meio. Passa um pouco mais de página ou volta mais, não sei. Mas eu quero que você acompanhe comigo o Salmo de número 137, versículo 1 ao versículo 4. Nós vamos trabalhar todo esse salmo, Salmos de 137, versículo 1 ao 9. Todo o salmo, mas vamos ler juntos os salmos somente de 137, do 1 ao verso 4. E diz assim a palavra de Deus: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E no salgueiro que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levavam cativos, que nos levavam com os nossos opressores, nos pediam canções e exigiam que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. E como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor se estamos em terra estranha? Este salmo vai trazer para nós as margens de um rio. E as margens desse rio vai trazer para mim e para você uma alusão à sua época, uma alusão ao cativeiro da Babilônia. 70 anos de cativeiro que Israel passa sob o domínio de Nabucodonosor. E quem era Nabucodonosor? Nabucodonosor era um rei babilônico que, por sua vez, esse rei era impetuoso, esse rei era cruel. A nação de Israel quebra a aliança com Deus, e agora Deus envia seus profetas, Deus envia o aviso através da sua boca de Deus, usando-se de homens como arautos dele.
e começa a denunciar o pecado. Mas você sabe de fato que, como hoje os profetas de Deus estão falando, a palavra de Deus está sendo anunciada, mas nós não estamos vivendo de acordo à sua vontade, à vontade do nosso Deus. Não é diferente desse quadro do Salmo 137. O Salmo 137, ele vai trazer para nós a ideia de que o povo está vivendo em corrupção, vivendo em adultério, prostituição, o direito está torcido, o que é certo passa a ser errado, e o que é errado agora passa a ser comum e certo mediante agora esse processo, a esse contexto. Lembre-se, esse contexto se assemelha muito com o meu contexto e com o seu contexto. Os profetas de Deus estão anunciando a palavra. Os profetas de Deus estão abrindo suas Bíblias e estão anunciando, tanto no rádio, na televisão, quanto nas nossas igrejas ou nas nossas transmissões ao vivo. E talvez nós estamos como lá no Salmo 137, nós não estamos dando ouvido à palavra de Deus. Então Deus levantou muitos profetas, muitas gerações de profeta, e o povo não deu ouvido. Então esse salmo, ele marca para nós uma citação, uma alusão ao cativeiro babilônico. 70 anos de cativeiro, e sobre esse reinado, um rei cruel. Quem era esse rei Nabucodonosor? É um rei que foi levantado por Deus, um rei cruel que não tinha pena, não tinha dó das crianças, matava crianças de colo, matavam crianças de 8 a 10 anos, matava sem dó e sem piedade. Mulheres grávidas, eram arrancados seus bebês ainda na barriga. Mulheres grávidas eram mortas, seus bebês eram arrancados e lançados nos riachos, lançados nos rios de Israel. Os velhos não foram poupados. Jovens não foram poupados, os poucos que sobraram. Esses poucos que sobraram foram levados cativos lá para o reino da Babilônia. Um deles é Daniel, Mesaque, Sadraque, Abidnego. Um pouco desses homens foram levados nesta época como escravos do rei. E há um lamento em Israel. Há sofrimento na cidade santa. A cidade de paz agora está vivendo caos. Mas por quê? Porque não deu ouvido à palavra de Deus. E você pode encontrar esse texto no qual eu estou falando com você, que faz uma alusão ao cativeiro babilônico. Você pode encontrar esse texto em 2 Crônicas, o segundo livro dos Crônicas, capítulo 36, do 16 ao 19. Você vai ver que tipo de rei é esse, que crueldade ele faz e como ele mata os seus cativos. E é esse rei, Nabucodonosor, que vai agora assolar a nação de Israel. Mas, amados, este salmo é um salmo marcante, porque é um salmo que é oposto ao que Israel estava acostumado. Israel estava acostumado a vencer batalha. Israel estava acostumado a dar bramidos de vitórias, os alaridos, festivais de vitória. Mas esse salmo marca para mim e para você, e principalmente esse salmo marca para a época. Esse salmo marca um salmo diferente do que Israel estava acostumado.
Em vez de cantar como no Salmo 46, que é um alarido de vitória, em vez de cantar como o Salmo 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Esse era um tipo de salmo, um tipo de canção cantada logo após uma batalha, quando era vencida pelo general de guerra, o nosso Deus. Esse Salmo 137 é diferente de uma canção de alegria e de alarido de vencedor. Diferente do Salmo 48, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, o teu santo monte. Israel não estava vivendo esse momento no qual estava acostumado. Israel se acostumou com o sagrado. Deus instituiu sacrifícios, ofertas, tudo que era prefiguração de Cristo, sombra do que iria acontecer. O Cristo que viria, o Cordeiro que era imolado, todo aquele sacrifício, aquele ritual era símbolo de que Cristo viria, era sombra. Mas Israel então se acostuma com o sagrado. Israel para então de fazer suas ofertas, ou quando fazia suas ofertas, não dava direito ao órfão nem à viúva. Quando faziam jejuns, era simplesmente para o seu bel prazer, não para a santificação. Você pode conferir isso em Isaías 58, que trata do verdadeiro jejum. Então Israel abandona o que é sagrado. Israel ela não leva em conta que o sagrado ele deve ser perpétuo. E talvez eu e você estamos vivendo nesse mesmo contexto. Talvez você estava acostumado a estar nos cultos todos os dias e você se acostumou com o sagrado. Talvez você não ia para a igreja, para o templo com frequência e você também se acostumou com o sagrado. E eu quero dizer para você nesta hora, você não pode se acostumar com o sagrado, você deve viver com o sagrado. Sempre em consagração com o nosso Deus. E quando eu olho para esse salmo onde o povo de Israel está acostumado a dar alaridos de vitórias, cânticos de vitórias, a entoar cânticos de vencedor, esse salmo mostra para mim e para você uma outra versão de Israel. Este salmo agora é um clamor de um povo derrotado, é o clamor de um povo abandonado. O que aconteceu com Israel? Israel virou pó e cinzas. Os portões foram queimados. Os muros, que era fortaleza, os muros de Jerusalém foram derrubados. O templo do Senhor foi saqueado. Os utensílios, o ouro, a prata foram levados para a Babilônia para serem usados em cultos de ídolos, deuses pagãos. Israel virou monturo, virou cinza e poço de sangue, morada de chacais e abutres. Poucos que sobraram subiram para a Babilônia, uma terra de cativeiro. E esse salmo, além dele ser um salmo que mostra uma derrota e um povo abandonado, você vai ver esse salmo como uma oração e também um salmo imprecatório. É uma oração desse povo pedindo a Deus o castigo dos seus adversários. Ele é uma oração porque faz um pedido a Deus, é uma oração de petição. Mas o pedido desse povo, nada mais, nada menos que é um pedido imprecatório. É um pedido que está pedindo a Deus
a vingança contra os inimigos. Será que você nunca teve uma oração imprecatória? Eu não estou dizendo que você se ajoelhou e pediu a Deus, Deus, mata ele. Talvez você nunca fez isso. Mas quando você viu aquele outro sendo abençoado, aquele que você acha que não deve ser abençoado porque aquele outro é ruim, que aquele outro te fez mal, ele é ruim, ele merece o que é pior. E quando você vê Deus na vida daquele que você não espera, talvez você fica desconcertado e não compreende. E no seu coração, você fez uma oração imprecatória. Você, na verdade, queria ver o oposto, queria ver a morte do inimigo. Queria ver o inimigo se dando de mal. O nosso coração é uma terra, muitas vezes, terra infértil. Muitas vezes, terra seca. Muitas vezes, o nosso coração é uma terra pecaminosa e ele é enganoso. Então esse salmo mostra um salmo tanto como oração de petição, quanto uma oração imprecatória. É que pede a morte dos inimigos. Mas, amados, eu quero dar sequência com vocês, falando aqui com vocês, o versículo que nós vamos estar trabalhando, que marca esse salmo imprecatório do nosso Salmo 137, é o versículo 8 e o versículo 9. O versículo 8 e 9 diz assim: Filha da Babilônia, que hás de destruir, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Quando você vê um salmo tratando dessa mesma conotação de matar o outro e de que tipo de morte prefere para o outro, entenda que é um salmo imprecatório. É um salmo trazendo a vingança para os seus opressores. Isso marcou muito tempo a história de Israel. Isso marcou há muito tempo a história do povo de Deus. Eu não estou dizendo que marcou uma nação inteira tão somente, que marcou, mas principalmente o povo de Israel para ser a representação de Israel, de Deus na terra, o modelo. Todos deveriam olhar para Israel e copiá-la. Todos deveriam olhar para o Monte Sião, Jerusalém, a cidade santa, e copiá-la, dizendo, ali há algo diferente, ali há um Deus verdadeiro. Deus escolhe Israel para ser modelo do povo do Israel de Deus. Mas Israel não compreende isso. Israel toma Deus, o Deus que é o Deus Elohim, que é o Deus que está presente, e só quer ficar com Deus Yahvé. Só o Deus Criador, o Deus que fez todas as coisas, mas não é um Deus amigo, que não pode ser repartido com ninguém. Então Israel adota esse modelo como os outros povos fizeram. Cada povo tinha um Deus. Israel queria ter também um só para ele. Então Israel agora ele não quer repartir esse Deus com nenhum outro povo. Ele quer que o Deus seja só seu e pede vingança de forma imprecatória. Olha, Deus, pega os filhos dele e joga contra a parede. Está forte essa mensagem no que se diz respeito a crianças sendo lançadas suas cabeças contra a pedra. Mas nós fazemos a mesma coisa. Nós não temos coragem de revelar. Nossos pecados, muitos deles estão velados. Eles não estão revelados, eles estão velados. Mas o nosso coração Deus sonda e conhece. E esse salmo tem muito a ver conosco. E quando eu olho que esse salmo é imprecatório, pede o castigo
dos seus inimigos, mas o texto, nosso tema de hoje é as margens do rio da Babilônia. As margens do rio. O que significa para você as margens do rio? O que significa, talvez, para mim, as margens de um rio? As margens de um rio, ela tem muito significado dependendo da situação, do contexto que você viveu nessa margem. Talvez alguém perdeu um filho à margem de um rio ou em um rio e chorou amargamente na margem dela. Talvez alguém foi para um passeio e foram como namorados e voltou como noivos às margens de um rio. Talvez às margens de um rio você fez um churrasco e tem uma grande lembrança em sua mente. Uma lembrança maravilhosa de um belo churrasco e uma bela comunhão com outros, uma bela ceia às margens de um rio. Mas no nosso texto do Salmo 137, aqui nas margens do rio, para esse povo, significa distante de Deus. Para esse povo aqui, as margens do rio significa distante de Deus. Porque quando o texto vai dizer as margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. As margens do rio, eles estão assentados. O povo de Israel está assentado e chorosos. Além de chorosos, eles estavam lembrando de Sião. Mas que tipo de lembrança é essa? As margens do rio da Babilônia vai significar para esse povo o distanciamento de Deus com Sião. A distância geográfica, sim. Um povo que saiu da sua terra, que está ainda vivendo o luto dos seus pais, vivendo o luto dos seus filhos, vivendo o luto da sua nação. Cicatrizes em seu coração, cicatrizes em sua mente, feridas ainda não cicatrizadas, o rancor no coração, a vingança no coração. Vai dormir, está lembrando das cenas de tortura. Coloca a cabeça no travesseiro, está bolando um plano, como matar o inimigo. No momento de orar, de pedir a Deus o conforto necessário do que está sentindo, eles estão pedindo a Deus para esmagar a cabeça das crianças em pedras. As crianças dos inimigos. A margem desse rio significa sofrimento e distanciamento de Deus. E talvez você está nessa margem de rio. Talvez você esteja tão amargurado que para você a vida não tem mais o labor, o sabor necessário, que não te dá força mais para o labor da vida necessária. Talvez você está vivendo em tempo de tristeza e agonia e você se encontra na margem desse rio. Você está lembrando de Sião, você está sentado à margem desse rio e você está lembrando de Sião, as margens do rio da Babilônia, rios babilônicos, não rios de Israel. Aqui não é o rio do Jordão, que é o principal rio de Jerusalém e de toda a Palestina. Aqui é o rio babilônico, eles estão distantes, a quilômetros de casa. E estão vivendo como escravo. E escravo não tem um bom tratamento. Escravo simplesmente ele é escravo. Ele é maltratado, chicoteado, ele é colocado em trabalhos forçados, mal alimentado quando é alimentado, sem direito a medicamentos, sem direito a nenhum sumo daqueles de plantas para colocar em seus curativos. Higiene pessoal, esquece. Então nós estamos diante de um povo que está cativo
um povo que está vivendo em sofrimento, mas eu vejo um povo à margem desse rio, como um povo primeiramente com saudades da pátria. Além de saudade da pátria, eu vejo um povo em desistência, um povo humilhado e um povo distante de Deus. E são esses 4 pontos que nós vamos trabalhar. Em primeira mão, nós vamos ver um povo com saudade da pátria. O versículo 1, no final do versículo 1, vai dizer: lembrando-nos de Sião. Que tipo de lembrança é essa? Essa lembrança aqui é do verbo hebraico zakar, que é o verbo revelar, é recordar e revelar. Como? O seu coração agora vai revelar para você a sua falta. O seu coração começa a revelar para você a sua falta. E você vê, nós percebemos nesse povo, o coração deles estão revelando para eles o quanto eles perderam por não terem escutado o que os profetas haviam falado. Eles perderam pais, eles perderam mães, eles perderam o convívio do lar, eles perderam a família, eles perderam a nação. Perderam a sua terra natal. Eles perderam conforto. E o seu coração está revelando para ele: olha, você não ouviu. Você não deu ouvido à voz de Deus e agora você está padecendo. E eles estão às margens do rio, eles estão chorosos, lembrando de Sião, uma lembrança de revelação. O coração está revelando a mente, que está revelando ao seu corpo. O seu corpo começa a processar essa perda. Eu não sei se você já sentiu o sentimento de perda. Ele é terrível. Alguém já perdeu até R$2 e não fica bem. Imagine você perder o salário inteiro, o seu ordenado do mês inteiro, seja 1.000, 5.000, 20.000. O sentimento de perda, ele é terrível, ele assola, ele nos escraviza. A gente não consegue pensar em outra coisa. A gente vai tomar um café, perde o apetite. A gente vai tentar almoçar, perde o apetite, vai tentar dormir. A gente vive constantemente sendo recordado pela nossa própria perda. Era assim que estava vivendo Israel. O seu coração estava revelando para eles o que perdeu. E eu quero aplicar para mim, para você, em nossos corações. Quanto tempo você não busca Deus verdadeiramente? Quanto tempo você se distanciou de Deus e você sabe que está faltando algo? Aí você tenta preencher com alguma coisa. Aí você preenche com festas. Aí você termina da festa. Você tenta preencher com algum tipo de vício. Você tenta se completar de alguma forma. Mas você não consegue. Você ainda continua percebendo que está faltando algo. E você começa a buscar. E você começa a colocar a sua busca no outro. E talvez está me faltando alguém. Ou o meu cônjuge não me ama tanto quanto eu desejaria. E você começa agora a procurar a sua falta no outro. E você não encontra. Daqui a pouco você começa a buscar a sua falta, sabe em quem? No dinheiro, no Deus chamado Mamon. O dinheiro, ele é chamado de raiz de todos os males. O mau uso dele é a raiz de todos os males. Mas as finanças bem usadas, ela é bênção de Deus. E você começa a tentar. E você compra aqui, você compra ali, você tenta. E eu não sei se você já teve. Eu não sei se você já teve uma desistência, aquele sentimento de que comprou, mas não precisava. Aquele sentimento ruim. Porque você só comprou por impulso, porque você está querendo preencher algo. Mas você também não consegue se preencher e você começa agora a tentar se preencher com a própria alimentação. E você começa a criar uma impulsividade.
E você começa a comer, e você come e não sacia. Você come e não sacia, e você come e não sacia, e nada tá bom para você. Porque você sabe que está faltando algo. Em Eclesiastes diz que todos nós temos aquele sentimento de eternidade. É o chamado senso de eternidade. É de onde surgiu a frase que cada um de nós temos um vazio do tamanho de Deus e esse quebra-cabeça só é encaixada com a peça principal, Deus preenchendo esse vazio. E quando eu olho para esse salmo, eu vejo esse povo nessa situação tentando se preencher com a própria vingança. Senhor, pega os filhos deles, uma contra a parede, quebra como se fosse coco em pedra. Quebra, Senhor, quebra mesmo. Eu quero ver o negócio acontecer. E começa a se alimentar da própria vingança. Em que você está se alimentando? No que você está se alimentando? Você está assim com saudade da pátria? É o nosso primeiro ponto, saudade da pátria. Você tenta se preencher de algo, você tenta se preencher de qualquer forma, mas você ainda se sente não realizado. É porque você está sentindo falta da pátria. Israel estava sentindo falta da geografia. O que é isso? Ele estava sentindo falta do templo, estava sentindo falta da nação, porque nesse período, templo de pé, Deus presente no meio do povo. Templo no meio da nação, Deus presente no meio do povo. Israel estava sentindo falta do templo, que simbolizava, estava sentindo falta da pátria, estava sentindo falta de Deus. E você ainda não sabe. Você está querendo se preencher com qualquer outra coisa, mas isso não preenche. É isso que você acabou de pensar, que você está em busca. Isso não preenche. Quando eu olho um povo ainda com saudade da pátria, eu vejo ainda um povo em desistência. Quando você olha para o versículo 2, vai dizer, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Salgueiros são árvores de pequeno porte que ficavam às margens desse rio babilônico. Salgueiro vai retratar para nós a vegetação deste local. E nessa vegetação, as margens desse rio, mediante a essa vegetação entre os salgueiros, Israel estava agora depositando as suas harpas. Harpas no Velho Testamento significa alegria. Quando Israel começa no meio da vegetação, às margens dos rios babilônicos, essas árvores de pequenos portes, e eles começavam a colocar nos galhos dessas árvores. Os músicos, os levitas, começaram a pendurar essas harpas no salgueiro, estavam simbolizando, dizendo, olha, nós estamos pendurando as nossas alegrias, não há alegria em nós. Se há algum tipo de alegria em nós, ela não vai andar conosco, ela vai ser pendurada no salgueiro. E talvez você também decidiu a pendurar a sua harpa no salgueiro. Talvez você decidiu pendurar a sua harpa na vegetação do seu sofrimento. Eu não sei que tipo de árvore tem no seu sofrimento. Se são arbustos ou se são árvores de pequenos portes. Eu não sei que tipo de vegetação ou se é apenas um deserto de areia quente e areia fria durante a noite. Eu não sei qual é o seu deserto, mas eu sei que você está colocando lá a sua harpa. Você está colocando lá a sua alegria.
Quando você olha para Isaías 24, verso 8 e 9, um povo de Israel, você vai ver, cessou o folguedo. Cessou quer dizer, cessou aqueles folguedos de festas, cessou-se os tamborins, acabou o ruído, agora descansou a alegria da harpa, quer dizer, paramos de exultar, de jubilar. E aqui Israel está fazendo o mesmo. Israel está pendurando a harpa e juntamente os seus tamborins, os seus instrumentos de cordas, os seus instrumentos de sopro. Israel está abandonando a alegria no seu sofrimento, na vegetação do seu sofrimento. E nós também estamos pendurando as nossas harpas. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós deixamos logo nós deixamos de orar. Logo nós deixamos de ter contato com as Escrituras, ler a Escritura, e não somente ler a Escritura, deixar que a Escritura leia você. Porque é diferente. Se você só lê a Escritura e ela não te lê, é melhor você ler um romance qualquer, que dá prazer, um romance, um conto de achados, ou um conto de investigativo. Mas se você ler a Bíblia e ela te lê, eu quero dizer para você, meu amado, não existe nada melhor do que isso. Porque quando você lê a Bíblia e você entende que você se enquadra nela, que você está errando da mesma forma que o povo de Israel errou, quando você entende que você é esse povo que faz salmo imprecatório, que faz oração de petição, quando você entende que você é esse povo que abandona o primeiro amor, que abandona as práticas, que abandona aquilo que Deus instituiu, que você quebra a aliança, quando você entende isso, a Bíblia começa a ler você. Peça a Deus para a palavra dele ler a sua vida. E você está vivendo às margens do rio da Babilônia? Se você está, é porque você está flertando com o mundo. Cuidado. Há pecados morais, eu não quero generalizar aqui. Há pecados morais, porque Deus é um Deus moral. O decálogo, que são os 10 mandamentos, que são chamadas 10 palavras, são leis morais, do homem para com Deus e do homem para com o outro homem. Se você quebra as leis morais em toda a sua formação, vai vir complicações para você. Vou dar um exemplo muito simples. Entendam. A palavra de Deus vai sempre nos advertir, vai dizer bem assim: não matarás. Simples assim. Aí a pessoa mata. O que vem sobre ela? Ou ela vive como fugitiva errante, ou ela vai ter que pagar a pena do seu delito. A palavra de Deus diz que contra o amor não há lei. Se você pratica o bem, não há lei. Mas para que serve a lei? Quando você quebra as leis morais. Mas, meu pastor, então quer dizer que todo sofrimento é mediante então a quebrar leis morais? Não. Lembra de Jó? Homem justo e íntegro que temia a Deus e se desviava do mal. Jó chega a ser um homem, dizendo no Jó 32, ele vai dizer: fiz aliança com os meus olhos. O que ganharia eu do Altíssimo se estivesse olhando para simplesmente uma donzela com olhar impróprio? Jó está dizendo: olha, nem para uma donzela eu tenho olhado de forma imprópria. E Deus não o repreende, Deus viu que era verdade.
homem justo e íntegro, que se desviava do mal, e Deus deu testemunho dele e ele sofreu, mas para quê? Não por quê, mas para quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado. Eu não estou dizendo que todo o seu sofrimento é mediante a quebra da lei moral, mas eu te digo com certeza, que quando você quebra os princípios de Deus, quando você quebra o decálogo, as leis morais, vem para você complicações. É muito simples. O primeiro, antes de entrar nos 10 mandamentos, diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. O que é que Israel fez? Fez um bezerro e disse: esse é o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. Aí o que Deus faz? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da terra de escravidão. E ele começa: não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro. O homem quebra, deposita a sua fé em outra coisa. Talvez deposita a fé até em jogatina. Infelizmente, deposita a fé no filho. Se qualquer coisa se não der certo, meu filho vai estar comigo. É meu filho que... Aí você coloca a fé no filho, você coloca a sua fé na jogatina. Eu tenho que fazer uma fezinha, né? Eu tenho que fazer uma fezinha, porque... Fezinha em quem? Na jogatina? Fezinha em quem? No seu filho, que você pode se frustrar? Fezinha em quem? No seu emprego, que você pode ser demitido a qualquer momento? Eu sou concursado. Eu sou concursado. Não, eu tenho fé no meu trabalho. Não tem fé no seu trabalho. Concursado ou não. Concursado ou não. A sua fé não deve estar, porque também concursado você pode perder de alguma forma. A sua fé é unicamente em Deus. E nós quebramos. Talvez a gente lembre só de uma imagem de escultura, uma madeira, um pedaço de pau. Mas nós temos ídolos no coração. Temos sim ídolos no coração. E precisa ser arrancado esses ídolos do coração. Eu vou dar um exemplo aqui para você, uma coisa interessante. Você é apegado aos bens materiais? Opa, gostei da sua resposta. Não, né? Beleza. Sabe, no mínimo, você, mulher, no mínimo, você não tem menos de que 3 pares de sapato. 3, eu estou sendo otimista. Estou sendo bonzinho. No mínimo, 3 pares de sapato você tem, no mínimo. Você, homem, no mínimo você tem, no mínimo, 3 camisas boas para se usar, no mínimo. Mas nós sabemos que há muito mais do que isso em nossos guarda-roupa. E na hora que você tira para uma doação, você tira a manchada, aquele sapato tamanho vencido. Ídolos do nosso coração, ídolos, aquilo que a gente se apega. Isso é um tipo de ídolo bem simples, que nós nos apegamos e nem percebemos. Aquele casaco que tem 3 meses que você não tocou nele. Se você não usou esse casaco em 3 meses, você não usa mais. E nós nos apegamos na ideia do ter. E quando eu olho para esse povo, eu vejo um povo vivendo aqui em desistência, é o nosso ponto. Esse povo agora viu que tinha isso tudo. Que tinha as melhores roupas, que tinha as melhores comidas, que tinha a melhor família. Porque agora eles estão sem família. Sabe aquele valor quando perde? Odeio meu pai, odeio minha mãe. Esse filho não era para ser assim. E você não dá valor à sua própria família, à instituição que Deus te deu. E você só reclama. Aí depois perde tudo e fala: não, que maravilha eu tinha. E não sabia. Sabia! Mas o ídolo do seu coração te cegou. Outras coisas foram mais importantes. Ofuscou a sua mente, ofuscou o seu olhar.
E esse povo está em desistência, por quê? Porque está lembrando o quanto que tinha e agora o que não tem. O coração está revelando para eles aquele sentimento de perda. Está forte em seu íntimo. Então, amados, além desse povo estar em desistência, esse povo está humilhado. Quando você olha o versículo 3, acompanhe comigo o versículo 3. Pois aquele que nos levaram cativos nos pediam canções. E eles falavam assim, ó, esses são os opressores, sim. Mas eles diziam, vocês devem ser alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Além desse povo estar sendo humilhado, chicoteado, fazendo trabalhos forçados, sem direito à saúde, sem direito à higiene pessoal, sem direito à água potável, sem direito a nada, eles estão agora escarnecendo, os opressores estão escarnecendo o povo de Israel. Cadê vocês? Vocês não estavam acostumados a cantar os hinos de vitória? Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Cadê vocês? Canta agora para nós um dos cantos de Sião. Quando ele fala um canto de Sião, ele está falando, canta para nós um dos cantos de vitória. Que é o chamado canto de Sião, os cantos de vitória. Então, amados, quando você olha para esse contexto, você vê esse povo sendo humilhado. E era costume de Israel, como eu já falei, entoar cânticos, canções, alaridos de vitória. Mas agora é a marca de um povo que está abandonado à própria sorte. E além desse povo está um povo distante, um povo humilhado, além disso ele está um povo distante de Deus. Olha comigo o versículo 4. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como, porém? Há uma indagação aqui. Como entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Para ele, a Babilônia é terra estranha, não tem como cantar. Não tem como buscar a Deus, porque essa época é uma época em Deus presente no meio do povo, somente com o templo erguido ou na sua própria terra, que é Sião. Não tem como invocar o nome do Senhor em uma terra onde está cativo, porque essa terra não é a sua terra. E você talvez está em terra estranha, o lugar onde você procurou passar na sua maior parte do tempo, talvez seja terra estranha. Talvez você escolheu lugares para frequentar e é terra estranha. Talvez você tenha atitudes que quebram o pacto com Deus e te leva para a terra estranha. Talvez você escolheu amizades que você não está influenciando, você está sendo influenciado e está te levando para a terra estranha. Talvez você está experimentando coisas ruins, vícios, que te leva para a terra estranha. Talvez você abandonou o primeiro amor e te leva para a terra estranha. Talvez o seu coração está uma terra seca e está te levando para a terra estranha, a amargura do teu coração. A palavra de Deus é viva e eficaz e ela diz assim, olha, todo aquele que tem sede, venha. Aquele que quer comer pão e leite, que está com fome, venha. É a linguagem do mercador. É aquela linguagem do mercador lá em Isaías. Ele primeiro ele começa a bradar, ele começa a dizer, olha, venha, é aquele mercador que está vendendo o seu produto, e depois que termina a frase ele diz, pão e leite, ele está dizendo pão e leite de graça, sem dinheiro, ele diz, sem dinheiro, vinde comprar e comer sem dinheiro. Como? A graça de Deus. Venha, sai dessa terra estranha. E Cristo está te chamando agora.
Você está assistindo você está assistindo essa mensagem. Não pense porque você está assistindo por gosto próprio. Você está assistindo essa mensagem porque Deus assim o quis. E Ele está te convidando agora. Saia da terra estranha e venha comer pão e leite. Está com sede, venha para as águas. Está com fome, venha comer pão e leite sem dinheiro. Vim de comprar e comer sem dinheiro. Quer dizer, de graça a graça manifesta em nós. Você tem dívida com Deus? Venha pela graça. Você tem dívida com o próximo? Venha pela graça. Você tem dívida consigo mesmo? Venha pela graça, porque em Cristo você vai ser curado. Era isso que o povo de Israel estava precisando. Da graça se revelar a eles. Eles estavam vivendo em um remorso profundo, eles estavam se flagelando, a sua alma estava sendo flagelada por si mesmo. Por quê? Porque eu não dei ouvido e porque estou sofrendo tanto. Vinde, comprar e comer pão e vinho, pão e leite, sem dinheiro. É de graça. É de graça. Amados, esse povo está distante de Deus, ele diz como cantar em terra estranha. E chegamos aos finalmente, amados. Eu quero falar ao teu coração que esse templo que estava distante do povo de Israel, esse templo agora não é mais um templo geográfico. Esse templo agora é algo que está em mim e está em você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o povo escolhido de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido. Deus, ele diz que não habita em templos feitos por homens. Ele está dizendo que habita no meu e no teu coração. Lembra daquela mulher lá do poço? Lá em João 4. Aquela mulher do poço, ela tinha uma dúvida, uma indagação. Ela pergunta, eu vejo que tu és profeta. E ela começou a perguntar ainda, dizem que deve adorar aqui ou lá. Mas para mim deve adorar aqui em Samaria. Porque não é no monte não é no Monte Sião, em Jerusalém. Tem que adorar em Samaria. E Jesus fala, nem aqui nem lá. Porque agora não é mais geográfico. Jesus está dizendo que agora não é aqui nem lá. Veio o dia e chegou a hora. É um paradoxo que Deus fala. Ainda vai vir, mas chegou. Ele está dizendo, vai vir o dia, eu estou aqui. Esse paradoxo, ele fala, olha, veio o dia, mas chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É gostoso estar congregado? É. É para deixar de congregar no momento que estamos vivendo? Sim. Por a questão da vida. Porque o que se valoriza, em primeiro lugar, o que marca os cristãos? O cristão é marcado pela vida, pela valorização da vida. Quando você percebe qualquer mito religioso ou qualquer uma dessas crenças, principalmente crença grega, essa mitologia grega, o que se valoriza neles é a morte. Se você morrer como um guerreiro, você vai lá pro Valhalla e as valquírias, elas vêm te buscar. E essas valquírias pegam você e levam para o Valhalla e você vai tomar vinho com Deus Thor. Porque você morreu com dignidade, quer dizer, para eles dignidade é você morreu valente. Mesmo estando errado, a moral para eles não importa. Por isso que o cristianismo marcou. O cristianismo é algo simples, é algo moral, é algo simples. O cristianismo ele veio fazer a diferença entre todos. O que é o cristianismo? O que é o batismo de um cristão? Pega uma porção d'água ou mergulha em água, não importa. Tanto a porção d'água ou mergulhar em água, você agora vai ser batizado. Você desce as águas ou é colocado em você água, não importa o que acontece.
Acontece que Marco agora, a voz do homem de Deus, que é o representante de Deus, do pastor ou do padre, ele vai dizer bem assim, olha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, você foi marcado, você foi batizado. Mas quando você vai para a mitologia grega ou qualquer outra mitologia, tem um processo todo construído ali. Precisa matar uma virgem, precisa agora fazer banquete para os deuses vêm buscar esses banquetes na visão deles, precisa fazer-se uma torre, precisa ter um fogaréu que não se apaga durante tal tempo, e começa aquele processo, não sei quantas cabeças de animais precisam ser mortas, degoladas, beber-se do sangue, precisam marcar o rosto, precisam entrar em êxtase, beber uma erva para ficar doidão. E era o tipo de ritual de batismo que é feito até os dias de hoje às crenças pagãs. Mas o cristianismo ele é simples, porque o templo de Deus somos nós. Você já tem Deus, e só você precisa de simbolismos agora. Batismo, simbolismo, porque já habita em você o Espírito Santo. E nós somos o templo do Espírito Santo. O que marcou sempre o cristianismo é a valorização da vida. Nós não estamos nos reunindo nos templos hoje por causa da valorização da vida. E isso é o que marca o cristianismo. Lembra de Raabe? Raabe, ela escondeu 2 espias de Jerusalém e ela entrou na linhagem de Davi. Ela é uma prostituta que agora foi alcançada e entrou na linhagem de Davi, como agora na linhagem de Jesus. E Raabe, ela disse, você viu os espias passar aqui? Ela disse, não. Ela mentiu. Mas então Raabe pecou? Não. Porque ela valorizou a vida. Primeiro, qual é a marca cristã? É a valorização da vida. O cristianismo ele é simples. Ele tem uma marca que é a valorização da vida. O cristianismo ele traz para nós mudança, porque ele é moral. Entenda isso. Entenda isso. Israel quebrou as leis morais de Deus e agora está sendo massacrado e passou 70 anos no cativeiro. Então se atente a isso, povo de Deus. Eu vou deixar claro para você. Há sofrimentos que não é gerado pela quebra de lei moral. Há sofrimentos que é simplesmente para a honra e glória de Deus e que esse mal não se explica. Deus simplesmente faz perguntas em vez de dar respostas. E Ele pode fazer isso, porque o que você precisa entender é que Deus é soberano sobre você também. Deus é soberano sobre sua vida. Entenda isso. Quando você entender que a soberania de Deus é o que prevalece, você vai viver melhor. Então, amados, essa lacuna geográfica foi quebrada. Como é que vemos Cristo aqui? Cristo vem, faz o marco zero. Tudo acontece agora, tudo é marcado para antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo é o centro da história. Cristo é o centro da história. E Cristo, ele deve ser o centro da tua vida. E se você se aparta de Cristo, se se torna agora apenas um ouvinte não praticante da palavra, você começa a trilhar em caminhos perigosos, longe de Deus. E talvez nós possamos entender que o sofrimento também ele é didático. Deus se usa dos nossos erros, percebeu? Deus se usa do nosso erro. Não que vai te fazer bem de conforto em sua carne, mas Deus se usa do seu bem para te ensinar uma lição, porque Deus ele é didático. Deus ele usa do seu erro para te mostrar suas verdades. E eu sei que está fora agora do que eu vou falar do nosso contexto. Mas Deus sabe por que eu preciso falar isso. Para de discutir
religião. Para de querer defender Deus. Apenas viva com Ele. A aliança dele conosco é perpétua. Para sempre. Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Curve a sua fronte em nome de Jesus. Deus, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz em nossos corações. Obrigado porque às margens do rio da Babilônia o Senhor nos resgatou. Obrigado porque às margens do rio o Senhor nos libertou. E aquele que ainda está às margens, venha ser nessa hora alcançado, venha ser libertado. Lança fora e deixa as águas desse rio levar as suas lamúrias. Deixa as águas desse rio levar o seu sofrimento. Não se alimente da vingança. Lança fora essa vingança nas águas desse rio para levar para bem longe. Pai, no nome de Jesus, lança o sofrimento fora. No nome de Jesus, lança, Senhor, fora toda a angústia, a falta do sono. Lança fora, no nome de Jesus, tudo, Senhor, que me faz ir para a terra estranha. Sela, ó Deus, o pacto com teu povo, como o Senhor tem feito. Firma em nossos corações a tua palavra e nos ensina, Senhor. Nos ensina a ser preenchidos com o Senhor. Muitas vezes estamos à margem do rio, achando que precisamos de mais alguma coisa. Mas na verdade nós temos tudo que é o Senhor em nossas vidas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, assim diz a tua palavra. Obrigado, Pai. No nome de Jesus. E abençoa, Pai, esse povo espalhado pela terra. E dê, ó Deus, a cada um deles a tua paz. No nome santo de Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a tua casa. E feliz de ter vocês aqui, vocês que escreveram. Misvaldo, meu pastor, que bênção. Deus abençoe também, meu amado. Laura, Deus é bom o tempo todo. Sim, Deus é bom o tempo todo. Minha esposa, Cristiane, gente, com I. Ela disse assim, esposa,